Provérbios capítulo 9, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Você pode repetir comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. A sabedoria já edificou a sua casa. Pronto. Só até o suficiente. Interessante que Salomão, ele cita aqui que a sabedoria edificou a sua casa. Ou seja, para edificar a casa é preciso de sabedoria. E já lavrou as suas 7 colunas. Ele usa o número 7. 7 para quê? Porque 7 simboliza o número da perfeição. 7, quando ele cita relacionado à edificação da casa, e ele não está falando de uma casa de alvenaria, mas está falando da estrutura familiar. Ele está falando que a sabedoria, ela edificou uma obra perfeita nas famílias. Então, quando você tem sabedoria de Deus, você consegue fazer na sua casa uma obra perfeita, ou beirando a perfeição. Então, ele usa o número 7 para isso. Agora eu quero aproveitar essa palavra aqui de Salomão e destacar para vocês 7 colunas fundamentais para a edificação da sua casa. Porque a gente sabe que coluna é aquilo que sustenta. Você pode ver aqui toda a estrutura, mas você vê uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, fora outras que estão espalhadas por aqui. A coluna é para sustentar a edificação. Tem o papel do alicerce, aí vem o papel da coluna. Então, eu quero destacar para vocês 7 colunas fundamentais para você erguer na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, e que vão ajudar nessa belíssima construção que você quer na sua família. A primeira coluna é a coluna do serviço. Mas como assim, pastor, a coluna do serviço? Preste atenção. Quando toda a família está ocupada servindo no reino de Deus, o lar, com certeza, tem uma outra estrutura. Põe uma coisa na sua cabeça e no seu coração. Procure você se ocupar naquilo que você puder, no tempo que você puder, procure se ocupar com o reino de Deus. E leve sua família também para esse ambiente. Como assim? Não ficar resumido somente a estar na igreja. Eu não quero me ocupar com o reino de Deus somente estando na igreja, mas eu quero, eu e a minha família, servirmos no reino de Deus. Em que eu posso ser útil? Em que minha esposa, minha filha, meu marido, meu pai, minha mãe pode ser útil? E ali eu incentivar. Eu já vi casos, por exemplo, da esposa que ora pelo marido para ele se converter. Ele está no mundão das drogas, da bebida, às vezes da prostituição, uma vida errada. Ora para o marido se converter. Quando o marido se converte, isso eu já vi. Aí quando o marido se converte, ele tem tanta fome e sede pelas coisas de Deus. Olha só isso. Que ele não quer apenas ficar num banco assistindo o culto. Ele sente um chamado para servir. Ele quer ser um obreiro. Em alguns casos ele quer ir até mais longe na obra de Deus. Eu já vi casos em que acontece isso, e a esposa que tanto orou para o marido sair do mundo, depois que ele quer se envolver com a obra, ela está brigando com ele que ele quer viver enfiado dentro da igreja. Pelo amor de Deus. Não viu de onde ele saiu? A luta que passou. Você tem que procurar, você e sua família, no que puder, se envolver com o reino de Deus. Chamar a responsabilidade para si. Porque responsabilidade chama também a comunhão. Porque quando você tem responsabilidades no reino, você tem interesse em orar, tem interesse em jejuar. Você mentaliza que além de membro da igreja, ativo, você também tem responsabilidade no reino. E isso é saudável, isso é bom. Lembre do formigueiro de Deus. Por isso que a gente apresenta aqui vários ministérios e diz: você que se sentir à vontade, chamado para servir em alguns dele, então venha. Por quê? Porque isso vai trazer benefícios para a tua família. Então, um dos primeiros pilares é isso, é a família servir no reino de Deus.
Envolva a sua família e se envolva no serviço do reino de Deus. Deus, eu não quero ser apenas uma pessoa que está ali no culto, eu quero servir em alguma coisa no reino do Senhor, na obra do Senhor. Eu sou uma árvore que dá frutos. Eu nunca esqueço de um salmos que Deus me deu, ainda muito jovem, não precisa abrir, mas é o Salmo 52:8, em que o salmista diz assim, ó: eu sou como uma oliveira verde, que floresce na casa do meu Deus. Ou seja, eu sou uma árvore que dá frutos. Tem assim que a nossa família tem que ser. Amém? Então, só para fixar, levante a mão direita para o céu e diga assim: minha família precisa servir no reino de Deus. Amém? Você que é pai e mãe, incentive teus filhos a servir. Marido e esposa, incentive um ao outro. Filhos, incentive seus pais. Eu estou te incentivando, sirva. Segunda coluna interessantíssima, importantíssima, na edificação da sua casa, que é a educação cristã. Abre sua Bíblia em Provérbios 22. Você está em Provérbios 9, vai lá em Provérbios 22. Tira só um pouquinho do ganho, um pouquinho coisa do ganho. Provérbios 22. Aleluias. Tá bom. Provérbios 22. A segunda coluna. Acharam? Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, versículo 6, 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então preste atenção. Se você disser, meu filho foi criado na igreja, então está tudo bem. Ah, pessoal, muita gente se engana quanto a isso. Meu filho foi criado na igreja, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Preste atenção. Não estamos falando de filhos criados na igreja, e sim, filhos educados e discipulados pela palavra. Nós, pais cristãos, temos que pegar o hábito, irmãos, de ler a palavra de Deus para os nossos filhos, principalmente se eles forem novos ainda, estiverem em tenra idade. A gente precisa. Era um hábito, e é um hábito do povo de Deus na cultura judaica, deles ler incessantemente as escrituras para os seus filhos. Naquela época era até mais fácil, porque não tinha outras coisas para eles se distraírem. Celular, etc., coisa do tipo. Mas, se eu te disser que ainda hoje eles têm essa cultura, no judaísmo, é claro, mas eles têm essa cultura. Nós entramos numa biblioteca de livros um pouco mais antigos, lá em Jerusalém, e a gente via vários jovens, 15 anos para baixo, 8, 9, 10, até 15 anos, um pouco mais que isso, sentados nas cadeiras, e eles com o livro sagrado deles, e eles lendo sentados nas cadeiras, muito moços. E aí eu perguntei assim, quanto tempo eles passam aí sentados lendo? Somando o tempo que eles passam, muitas vezes, em alguns casos, chegam a 15 horas por dia. Só para você ter uma ideia. Lendo, e eles leem e às vezes balançam assim o corpo, um pouco. Aí depois leem e balançam o corpo, porque eles entendem o seguinte, a gente tem que louvar a Deus com tudo que a gente pode. Então, o nosso corpo precisa louvar a Deus. E esse balanço é um tipo de louvor a Deus. Crianças, muito tempo lendo os textos sagrados. Quantos pais, quantos de nós temos o hábito de ler a Bíblia para os nossos filhos? É um pilar importante. Por quê que é um pilar importante? Porque ali é o que eles vão colocar dentro da mente e do coração deles para o futuro. Eles vão temer. Olha o que Deus diz sobre isso, olha o que Deus diz sobre aquilo. E vão surgir muitas dúvidas. Pastor, mas o meu já está grandinho, não dá mais para eu fazer isso. Então incentive ele, crie situações, crie ambiente para isso. Eu me lembro de um caso em que a gente fazia um núcleo, a gente chamava de núcleo na época, na casa de uma senhora, lá num bairro em Fortaleza. A gente estava plantando uma igreja, e a gente começava essas igrejas dentro de uma casa. Então, a pessoa cedia a casa, a gente ia lá 1 ou 2 vezes por semana pregar. E a gente plantava a igreja.
E nessa casa, o marido dessa senhora tinha abuso de crente. Alguns aqui já tinham também abuso. E ele fazia o seguinte: eu ia pregar lá na terça e na quinta, e ele só aparecia em casa depois que eu ia embora, porque ele não queria olhar na cara de pastor e de crente. E a gente fazia o culto lá, dava 15, 20 pessoas na casa dela. Depois formou-se lá uma boa igreja. E aí, ele só aparecia lá na casa dela quando a gente saía. Enquanto eu estava lá pregando, ele não aparecia. E com raiva, e querendo que ela acabasse com aquilo e tal. E sim, que era uma confusão. Aí ela falou assim, uma vez para mim: pastor, eu tive uma ideia, o Espírito Santo me deu uma ideia. Eu falava, ele não ouvia, aí eu peguei e fiz o seguinte: eu não vou mais falar. Ela pegou e espalhou, escreveu versículos bíblicos, e espalhou em várias partes da casa. Na geladeira, no espelho onde ele ia no banheiro, nos lugares pontuais. Então ele ia no banheiro, estava lá um versículo bíblico. Ele ia na geladeira, estava lá um versículo bíblico. Ele ia no armário, estava lá um versículo. Espalhou vários versículos dentro de casa. Ela falou assim: pastor, eu decidi não falar mais, só espalhar os versículos e deixar ele ler. O tempo foi passando, ele foi se quebrantando. Resumindo a história, não é que o homem se converteu? Então tem as formas de você educar os seus filhos, incentive-os. Se eu te der ideias pontuais, às vezes encaixa em uma, mas não encaixa em outro. Mas é preciso a Bíblia ser aberta dentro da sua casa. Muitos só abrem a Bíblia quando vêm para a igreja. Não, irmãos. É um pilar fundamental. É a educação cristã. É uma coluna poderosa dentro de uma casa. Terceiro pilar, terceira coluna, é o pilar da sabedoria, tanto do homem quanto da mulher. Abre aí em Provérbios 14. Você está no 22, volta um pouquinho. Provérbios 14. Abra aí. Versículo 1. Provérbios 14. É a terceira coluna. Acharam? Diz assim, 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Às vezes a gente quer ser mais, gentil, vamos dizer isso. A gente quer ser mais gentil, e a gente fala assim: esse versículo é para o homem e para a mulher. Entendo, a gente pode usar para o homem e para a mulher. Ele é pontual para as mulheres. Mas por que eu digo que a gente pode usar para o homem e para a mulher? Porque tem outros textos que falam sobre a sabedoria e generaliza para o homem e para a mulher. Então vamos generalizar esse versículo para o homem e para a mulher. A sabedoria é um pilar fundamental, tanto para o homem como para a mulher. Você precisa ter sabedoria. Irmãos, isso é indispensável. Deixa eu ler isso aqui para você. É comum lares totalmente destruídos pela falta de sabedoria, tanto do homem como da mulher. Irmãos, pessoas sem sabedoria não medem palavras. Sabe aquela pessoa que ela fala o que vem na cabeça, na hora errada, e às vezes até na hora certa não é para você falar o que vem na cabeça. Ser sincero é uma coisa, saber colocar as palavras é uma coisa. Agora, ser tolo e colocar as palavras de qualquer jeito, aí é outra história. Então, quantas pessoas destroem relacionamentos porque falta sabedoria no falar? Eu conheço gente de Deus, eu conheço gente de oração, mas pessoas que são impetuosas no falar. E quando fala, irmãos, no momento de emoção, ou no momento de raiva, ou no momento de exaltação, fala o que não devia. E aí eu olho assim, eu penso assim: meu Deus, mas essa pessoa é uma pessoa até de oração. Mas por que a pessoa coloca as palavras desse jeito? Mal colocadas, fala o que não deve, murmura, reclama, uma porção de coisas. Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. A sabedoria nos ajuda a tomar decisões certas, colocar bem as palavras. A Bíblia fala sobre a esposa de Nabal. Nabal, ele era um cachaceiro, sem futuro,
um camarada desgramado, não respeitava a esposa, se esbandeava em prostituição, um camarada sem futuro. Quase que o rei Davi tira a vida dele, pela sabedoria da esposa que se antecipou ao marido e foi interceder por ele, a vida de Nabal foi preservada. A Bíblia fala que ela era uma mulher de oração e destaca a sabedoria dela na postura que ela tinha diante da família, do casamento e daquele esposo cachaceiro, bebarrão, sem futuro. Sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher tem a participação na edificação do lar com sabedoria. E o homem também. Então veja muito bem como é que se coloca as palavras, principalmente na hora de emoções alteradas. Quando você está com raiva, às vezes você é aquela pessoa explosiva. Alguns têm aquele tal de pavio curto. Deixa eu fazer você refletir sobre o pavio. Você imagina uma bomba. Aí uma bomba, e vamos imaginar, hoje as bombas estão sofisticadas, né? Mas não tem hoje, mas naquela época, vamos lá. Daqui é uma bomba, até que o pavio dela, aquele fio, né? Que acende aqui, aí o fio vai, quando chega lá na bomba, pum, explode. Então a pessoa que tem um pavio curto, aquele pavio é bem curtinho, acendeu, chegou na bomba, estourou, pá. É aquela pessoa que se explode rápido, envaivece rápido, toma atitude agressiva rápido, o pavio é curto. Quando você tem um pavio mais longo, aí acende aqui o fogo e ele vai queimando. Dá tempo de você pensar, dá tempo de você raciocinar, será que é isso que eu devo falar? Será que é isso que eu devo fazer? Pega tuas coisas, vai embora! Solta palavrão, xinga, esquece que é crente, fala o que não deve falar, faz o que não deve fazer. Quebra celular, quebra panela, dá murro na mesa, ameaça. E depois quando passa, me perdoa. Eu acho que ali não era eu que estava falando, era você mesmo. Só falta a sabedoria para alongar o teu pavio e fazer você, calma. Sabedoria. Quantos lares, relacionamentos, famílias destruídas por falta de sabedoria. Os pais que não souberam colocar as palavras e agrediram seus filhos com palavras que eles vão levar para o resto da vida. Exatamente. Pais que ignoraram, desprezaram seus filhos, não deram apoio moral, não souberam discipliná-los quando eles erraram. E eles vão carregar essas marcas para o resto da vida. Sabedoria. Então, a sabedoria é uma coluna muito importante e ela está disponível. Deixa eu dizer para vocês, a sabedoria é um presente de Deus que está disponível para todo cristão. Repete isso comigo, a sabedoria é uma dádiva, é um presente de Deus que está disponível para todo cristão. Pastor, onde é que ela está? Pede a Deus na oração. Pede. Tiago diz, se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, que a todos Ele dá liberalmente. Sabedoria você não encontra nos livros de autoajuda. Sabedoria você não encontra nas palestras coach. Não encontra. Sabedoria vem do alto, irmãos. Vem do alto. É uma dádiva, um presente de Deus. Não é uma coisa que desce e você sente entrando na cabeça. Mas ela flui naturalmente quando você pede a Deus e Deus interage com você. E as decisões de uma pessoa sábia vão trazer colheitas maravilhosas para ela no presente e no futuro. É uma coluna fundamental na sabedoria. Quarto, preste atenção, quarta coluna, essa aqui é incrível, é o temor do Senhor. Temer não é ter medo. Há pessoas que pensam que a gente tem que ter medo de Deus. Tem nada a ver. Temor não é isso. Temor é respeito sagrado. Olha o que diz Salmos, antes de Provérbios, 128. Olha como é que é uma casa de quem teme a Deus. Olha como é uma casa, um lar de quem teme a Deus. Essa coluna, a quarta, ela é poderosíssima. Ela tem que estar erguida na sua casa. A primeira coluna é o serviço. A segunda, educação cristã. A terceira, sabedoria.
A quarta, temor do Senhor. Olha o que é um lar onde existe o temor do Senhor. Salmo 128 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, olha aí que coisa linda, e anda nos seus caminhos. Para por aí. O que significa a palavra bem-aventurado? Feliz. Alguém aqui quer ser feliz? Bem-aventurado significa feliz. Então, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 2, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Aquele que teme ao Senhor vai comer do trabalho das suas mãos, vai trabalhar e vai ter como se manter. Ô glória! Você não vai dever nada, você vai comer do trabalho das tuas mãos, feliz será. Ou 3, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Você que é casado, homem, você quer ter uma mulher preguiçosa? Está em dúvida? Eu não. Você que é casada, mulher, você quer ter um homem preguiçoso? Então leve isso aqui para os dois lados. A tua mulher, o teu marido, será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. E os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Quem é que quer ter uma árvore em casa? E nos dois casos aqui ele usa a árvore, a figura da árvore. Quem quer ter uma árvore seca dentro de casa? Quem é que quer ter? Ninguém quer ter. Todo mundo quer ter uma árvore e aquela árvore está bonita, florida, frondosa, verdinha, enfeitando. Ele fala que a tua família vai enfeitar a tua casa e a tua mesa. Você vai olhar para eles e vai sentir alegria, vai sentir orgulho. Qual é o pai, a mãe que não quer sentir orgulho nos seus filhos? Qual é o marido que não quer sentir orgulho na esposa? A esposa sentir orgulho do marido? Qual é? Queremos. Mas ele fala que tudo isso começa quando a gente teme ao Senhor. A bênção de Deus vai se expandir para os teus familiares. Repete comigo: quando eu temo a Deus, as bênçãos do Senhor se expandem para a minha família. Aplaude ao Senhor por isso. Expande, irmãos, espalha. É algo que você pode pedir a Deus. Deus, quero sentir orgulho na minha família e não vergonha dos meus familiares. Tudo começa com temor. Não acabou não, 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Oh, glória! Tema a Deus, irmãos, respeite ao Senhor. O temor ao Senhor é uma coluna que tem que estar levantada na sua casa. E a tua família precisa ver isso em você. Você teme a Deus e demonstra isso naquilo que você assiste. Você teme a Deus em pequenos detalhes, como você gere, administra as tuas finanças. Você teme a Deus e demonstra isso no seu modo de falar e os teus familiares ouvem isso. Você teme a Deus. Então não é ter medo, é respeitar o Senhor. 5ª coluna que tem que estar edificada na sua casa, essa que é poderosa, é a coluna da oração. Gênesis 25. Vai lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis 25. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. É a coluna da oração. Não nem como errar o livro, né? Abriu o primeiro livro, está lá. Olha como isso aqui é tremendo. Eu localizo o versículo 21. Olha a importância da oração dentro de uma casa. Isso que é para a gente ler e depois você dá um eita glória. Você crê na Bíblia, irmãos? Senão você não estaria aqui, né? Olha o que diz o versículo 21, isso aqui é para quem crê. Diz assim, Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era
estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Vai lá. Vale-me Deus, isso é um glória de quem crê? Vai lá, diga, eita glória! Está vendo? Preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que a esposa de Isaac, ela era estéril. Interessante, né? Que foi o pai, o avô, o pai e ele. Abraão, Isaac e Jacó. No caso era só o pai, né? O próximo era que era o Jacó. A esposa dos três era estéril. A Bíblia dá esse destaque aqui para Isaac. A esposa era estéril. Olha o que é que ele fez. Ele orou instantemente, ou seja, insistentemente ao Senhor. Ele foi insistente com Deus na oração. Existia uma coluna edificada na casa de Isaac, e essa coluna era a oração. Essa coluna que não cai, e não deixo cair de jeito nenhum. Eu vou orar e essa mulher vai ficar grávida. Ela vai dar um filho para a gente. E ele orava insistentemente por ela, por quanto ela era estéril. E a Bíblia diz, e o Senhor ouviu as suas orações. Deus não ouviu uma ou duas orações de Isaac. Foram orações constantes e insistentes. Imagino eu que todos os dias, não sei por quanto tempo, mas todos os dias Isaac colocava o joelho no chão e separava um tempo para orar sobre esse assunto, a gravidez da sua esposa. Deus, ela é estéril, mas o Senhor abriu a madre da minha mãe e aqui estou eu. E eu sei que o Senhor pode fazer o mesmo com a minha esposa. E orava insistentemente. E ele tinha lá uma intimidade com a esposa e não vinha nada. E aí no outro mês ele tinha intimidade e não vinha nada. E no outro mês ele tinha intimidade com ela e não vinha nada. Mas ele não desistiu, ele continuou orando. Paulo disse lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Jesus disse em um dos seus ensinamentos, qual é o servo de Deus, o filho de Deus, que clama a Ele insistentemente, dia e noite, e Ele não vai ouvir e atender às suas orações. Digo-lhes que ainda que pareça tardio, Ele vai responder às suas orações. Há um chamado de Deus para nós orarmos constantemente e não desistirmos. Se você tem alguma demanda que você precisa e quer resolver na sua família, eu dou uma dica para você, ore incansavelmente. O caso de Isaac era que a esposa era estéril. Ele orou naquele assunto. O teu caso eu não sei qual é. É o marido duro de coração, é a esposa que não se converte. É algum tipo de problema que reina na tua casa, controla, mesmo todos sendo convertidos. Ore por aquilo, apresente a Deus aquela causa, ore insistentemente. Deus pode curar quem está enfermo, Deus pode libertar o que está nas drogas e no álcool, Deus pode converter aquele que está na idolatria, Deus pode tirar a cegueira daquele que está cego, Deus pode trazer de volta aquele que está desviado, Deus pode trazer provisão em abundância para a tua família, Deus pode abrir a madre daqueles que estão estéreis, Deus pode fazer milagres na sua família e vai fazer através das orações. Diga glória a Deus, aleluias, Ele faz isso, é um pilar que não pode, irmãos, deixar de ser edificado, uma coluna que tem que existir, ore, ore e ore. Pastor, tem assuntos que eu já desisti até de orar, pois eu estou trazendo aqui esse reforço para você, não desista, ore por esses temas, ore por essas causas, que Deus está ouvindo, e Ele vai fazer milagre, e Ele vai colocar na agenda dEle o dia de entregar para você essa bênção, oh glória a Deus, Ele vai fazer isso, ore irmãos, Deus vai colocar na agenda dEle, não era porque tinha que acontecer, e Isaac tinha que ser pai, não, ele orou para que aquilo acontecesse, ele orou, ele despertou, tenho que orar pela minha esposa. E ele orou para que aquilo acontecesse. Quais são as demandas que há muito tempo você vê que tem que orar e quem sabe você até cansou. Já até desisti daquilo ali. Não está na Bíblia, mas tem sentido. Enquanto há vida, há esperança. Só que às vezes nós fazemos, sabe o quê? Fazemos uma salada, irmãos. Mas que salada que nós fazemos? Misturamos, escute isso é grave. Misturamos oração com murmuração. Ei, crente, pelo amor de Deus, nunca murmure por algo que você orou.
Você orou, apresentou a Deus, e aí não resolveu no tempo como você queria, aí você vai lá e solta uma murmuração. Não irrite Deus, nunca murmure por uma questão que você orou, nunca. Orou, sustente, Deus está operando, e eu vou ver os milagres dele na minha vida e na minha família. Minha casa, meu lar, vai experimentar milagres de Deus, porque eu estou orando. Quando você está orando, você está combatendo contra as forças espirituais. Quando você está orando, você está colocando o diabo para correr. Quando você está orando, você está transformando a atmosfera espiritual da sua casa. Quando você está orando, você está trazendo o céu para a terra. É a fusão entre o espiritual e o material, entre o divino e o humano. Oração é isso. Oração atrai a presença, atrai o poder, atrai a glória de Deus para a sua casa. Ore, ore e ore. E não fique só, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou te falar. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros, mas não fique só dependendo da oração dos outros. Assuma você uma posição de oração. Chegar diante de Deus e insistir naquela causa. Um prego, você penetra ele na madeira ou na parede, batendo só uma vez? É assim? Não, você tem que ir lá e bater várias vezes para ele entrar. Você vai parafusar o parafuso numa madeira, numa parede, você bota lá, deu um, já está resolvido? Não. Quando você vai furar uma parede com a furadeira, é só colocar aqui, já entrou e saiu? Não. Você vai lá, aí vai. E a oração também funciona desse jeito, irmãos. É uma coluna que tem que existir na sua vida. Ore, ore e ore. Ore por tudo. Não é ser fanático, não é ser um louco que sai por aí orando. Não. Mas apresente tudo a Deus. E seja pontual. Deus, eu estou aqui na tua presença para orar por esta causa aqui, ó. Por esta questão. Eu ouvi um testemunho uma vez de um pastor lá na Coreia do Norte. O filho dele nasceu e ele era uma criança que nasceu com um problema no cérebro. E ele vivia em estado vegetativo. Já nasceu dessa forma. Escuta isso. E ele, como servo de Deus, pastor do altar, vem os questionamentos. Deus, mas eu sou um servo do Senhor. E a gente começa a procurar pecado quando uma coisa dá errada, não? E o que não falta é gente para julgar. É crente. Ainda mais se for pregador. Olha, é pastor, é pastora, é cantora, é servo. Como é que pode? Fácil julgar, né? Mas beleza, o filho dele estava nessa situação, muitos anos. E ele disse que, quando ele ia sair para trabalhar, ele ia lá no quarto do filho, está lá o filho em cima de uma cama, babando, sem entender nada, só movimentando os corpos, sem um movimento com objetivo. E ele disse que sempre ele ia lá no quarto e dizia assim para o filho, ainda que o filho não entendesse: meu filho, Jesus Cristo te dá saúde. Ele já levou sobre si todas as tuas doenças. E liberava palavras proféticas sobre a vida do filho. E o filho lá, sem entender nada. Todo dia. E quando ele chegava do trabalho, ele lá no quarto do filho, e abençoava o filho com as mesmas palavras. E o filho babando. E aquela coisa, estado vegetativo. Isso por muitos anos. Mas ele sempre orando pelo filho e liberando essas palavras. Um belo dia, mesma coisa, ele saiu para trabalhar. E aí ele chega no quarto do filho: filho, Jesus Cristo te dá saúde. Sempre com aquela alegria, expressão no rosto, profeticamente falando. Saiu. E quando ele voltou em casa, mesmo ritual, vai no quarto do filho para cumprimentar e ver. Nesse dia, quando ele chega no quarto do filho, ele diz que o filho está sentado na cama, em perfeito estado, e ele diz: pai, Jesus Cristo me deu saúde. A oração. Lá na Coreia do Norte, ele se emocionou quando ele viu aquele milagre. Pai, Jesus Cristo me deu saúde. O filho recebeu ele sentado como nunca tinha acontecido, acho que foi em 14 anos. Ele foi insistente na oração. E às vezes a gente desiste. Oração. Isaac orou insistentemente por
enquanto a sua esposa era estéril. Não podia, irmãos. Hoje as mulheres ainda têm o recurso de fazer um tratamento. A medicina está avançada, né? Por meio da medicina existe uma certa possibilidade. Naquela época não tinha possibilidade nenhuma. A oração trouxe o milagre. Você quer milagre? Ore. Seja pontual naquilo que você quer. Deus, eu vim te apresentar esta causa. E por ela eu estou orando aqui, ó. Ore. Tinha uma irmã na igreja, eu me lembro como hoje. Isso não aqui em Fortaleza. Mas todo culto estava lá essa senhora aqui no banco da frente. E essa senhora cantava e vibrava. E ela sempre profetizava assim: esse canto aqui é o lugar da minha filha. Irmãos, você não conhecia a filha dessa senhora, mas já ouvi aquela expressão que o pessoal fala que vivia na bagaceira? A filha dela, mãe, mas aquela mãe que teve um filho assim, sem compromisso, botou criança no mundo, mas pessoa irresponsável, mas vivia na bebedeira, nas drogas, de festa. Era uma vida de bagaceira a menina. Ela tinha uns quase 30 anos de idade, mas todo culto ela estava lá e a mãe dizia: que eu profetizo que minha filha vai estar aqui do meu lado. Isso por muito tempo. Eu me lembro como hoje ela ali vibrando. Pois você acredita que a menina se converteu? Eu tive a alegria de batizá-la. E ela ficou mais pentecostal do que a mãe dela, cheia do Espírito Santo. Repete comigo: oração. Ore, irmãos. É uma coluna que tem que estar edificada. Isaac orou. E a Bíblia diz que ele orou insistentemente. Desistir por quê de orar? Desistir por quê? Parar por quê? Desistir por quê? Sexto pilar, oi, bem. Essa irmã, né? Minha esposa está dizendo que quando a filha saía, né, para uma festa, ela dizia: Deus te abençoe, mulher de Deus, né? Mulher de Deus, hein? Está indo para a bagaceira, mulher de Deus. Mas está profetizando, né? Profetizando. O que significa profetizar? Alguém lembra o que significa profetizar? Já falei sobre isso na igreja. A palavra profetizar. Lembra o que significa? Falar antes. Você está falando antes algo que você já vê no futuro. Então você está antecipando pela sua fé. Falar antes. Eu estou chamando ela de mulher de Deus por quê? Porque na minha fé ela já é uma mulher de Deus. Estou chamando ele de homem de Deus por quê? Porque pela minha fé ele já é um homem de Deus. Chame teu marido, tua esposa e aqueles por quem vocês estão orando, chame de mulher de Deus, homem de Deus, criança de Deus. Essa criança é uma peste. Diabo! Uma vez eu estou andando no centro. Aí eu vejo uma mãe, um filhinho assim de, acho que 3 anos de idade. Imagina um andado de uma pessoa adulta e uma criança de 3 anos de idade, 4. No centro ainda mais. E essa mãe andando com a criança sem dar com a mão. Sabe? Então naturalmente a mãe está lá na frente e a criança lá atrás. Aí a mãe fala assim, ela para e fala assim: bora, diabo! Bom, você não vai imaginar que tipos de pensamentos passaram na minha cabeça assim. Quais os adjetivos que eu acho que aquela mãe merecia. Primeiro, porque a criança é 3 anos de idade, 4 no máximo. Segundo, ela chamar o filho de diabo. Terceiro, ela está expondo a criança ao ridículo na frente de todo mundo. Como que você acha que uma criança dessa vai crescer? Dá vontade de abordar aquela mãe e deixa para lá, né? Não, pastor, é bater, dar uma surra? Não pode, irmãos. Até mesmo porque é contra a lei também, né? Mas fala algumas coisas que a pessoa precisaria ouvir para educar bem o filho dela. Que triste. Bora, diabo! Ela sabe que é um diabo? Se ela fosse visitada pelo diabo na madrugada e ele fazer um estardalhaço na vida dela, ela ia saber o que é o diabo. Se ela fosse para o inferno, encará-lo frente a frente, ela ia saber o que é o diabo. Vai dar um adjetivo desse para o filho. É triste. Sexto e penúltimo, né? Sexto e penúltimo.
Josué capítulo 1. Você está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Capítulo 1. Sexta coluna a ser edificada e levantada na família. Josué capítulo 1. Olha o que Deus fala para Josué. Você já viu cenas desse tipo, irmãos? Em que pais ou mães dão esses adjetivos para os filhos já? Pastor, eu já vi, foi eu que falei isso. Ixi. Mas hoje você tem sabedoria, por favor. Lembre-se, seus filhos são herança do Senhor. Seus filhos serão poderosos na terra. A Bíblia fala sobre isso. Eu semeio constantemente essas palavras na vida das minhas filhas. Hoje mesmo eu estava falando isso para elas. Vocês serão poderosas na terra. E eu semeio isso dentro delas. Por quê? Porque elas vão carregar isso para o resto da vida. Se eu for um pai que agride com palavras, que menospreza, que chama de burro, que diminui, elas vão carregar isso. Elas vão crescer com complexo, com medo de se expressar em público. Numa entrevista de emprego, elas vão ficar tímidas, medrosas. Por quê? Porque eu sempre estou chamando burro, não sabe falar, medroso, não presta para nada, isso e aquilo. Eu tenho que encorajá-las, então eu encorajo elas. Vocês são inteligentes, vocês serão poderosas na terra. E incentivo, encorajo. Tem que ser assim. Porque um dia eu vou faltar. Um dia elas vão estar em ocasiões que eu não vou estar presente, a mãe delas não vai estar presente. Então elas precisam se resolver. E aí aquilo que elas receberam, que nós semeamos na mente e no coração delas, é o que elas vão aplicar em ocasiões pontuais. Então, encoraje teus filhos. Se você não recebeu isso dos seus pais, não repita comportamentos que você recebeu dos seus pais na vida dos seus filhos. Foi assim que eu fui educado, foi assim que eu aprendi. O que prestou, você aplica. O que não presta, faça o contrário. Entenda isso. Vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 8. O penúltimo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. O sexto pilar é o pilar, a coluna da palavra de Deus. Só a palavra pode fazer com que um lar seja bem sucedido. Deus pede para Josué, olha isso, medita nas minhas palavras de dia e de noite. Quem era Josué, pastor? Irmão, Josué era aquele que estava assumindo a posição de Moisés. E Moisés, eu vou te dizer, Moisés era nada mais, nada menos, escute isso, era nada mais, nada menos do que aquele com quem Deus falava face a face. Eu não sei se já aconteceu isso contigo, mas deixa eu te mostrar. Você assumir a posição de uma pessoa em algum cargo, em alguma função, e você achar que não tem capacidade, porque aquela pessoa era muito boa, excelente naquilo que ela faz. Dá um frio na barriga e tem gente até que não faria isso, de assumir. Era o que estava acontecendo com Moisés, com Josué, assumindo o posto de Moisés. Aí Deus fala para ele, para você resolver tua vida e ser próspero, escute, naquilo que você faz, faça o seguinte, leia a minha palavra de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. E aí sabe o que vai acontecer, Josué? Você vai ser próspero em tudo que você vai fazer. Ei, moça, rapaz, moça solteira, rapaz solteiro, leia a palavra de Deus, que tem toda a instrução que você precisa para conduzir sua vida sentimental. Agora vai pelos influencers. Domingo a gente aprendeu sobre isso. Vai pela cabeça dos amigos da escola para você ver. Você vai se perder nos seus relacionamentos. Você, marido, esposa, leia a palavra de dia e de noite. E você vai saber como conduzir seu casamento, como conduzir seu lar.
A palavra de Deus tem que estar presente na sua vida de dia e de noite. Praticar, ler para não esquecer. Ela vai conduzir você. Deus fala para Josué: se você fizer isso prudentemente, você vai se conduzir. Quando alguém se levantar contra ti para tentar te distrair e com raiva você fazer algo errado, na hora que você passar por isso, você vai lembrar da palavra que você leu. Na hora que você for falar o que não deve, você vai lembrar da palavra que você leu. Na hora que você precisar tomar decisões pontuais, você vai lembrar da palavra que você leu. Glória, leia dia e noite. Sexta coluna, e a última que eu quero te mostrar. Tito, lá no Novo Testamento agora. Tito, capítulo 2. Timóteo, aí vem Tito 2. Tito, capítulo 2. Acharam? Versículo 7. Veja isso, que é a sétima e última coluna por hoje. Quem achou, diga amém. Versículo 7 diz assim, ó: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de que dizer de nós. Para por aqui. Você quer que a tua casa seja bendita? Quer não? Você quer uma coluna bem firmada na tua casa para sustentar teu lar? Quer? Então preste atenção. Sétimo e último pilar, coluna. Parece simples, mas é poderoso. É o exemplo de vida. Tem uma frase que não está na Bíblia, mas ela é poderosa e nesses últimos tempos ela foi muito citada. É essa frase aqui, ó: palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Repete aí, diga: palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Irmãos, nosso mundo é carente de pessoas que elas sejam um exemplo. A corrupção, o errado é tão comum que pessoas sérias chegam até a confundir se quando está fazendo certo, realmente está fazendo certo. Porque o errado, todo mundo faz. Então parece que o errado é certo. Essa é uma coluna que não pode faltar na tua casa. Seja um exemplo. Vou citar algumas coisas para você. Há pais que mentem na frente dos seus filhos. As crianças, irmão, captam umas coisas assim, ó, que você nem imagina. Você pensa que a criança não está prestando atenção? Você que pensa. Há pais que mentem na frente dos seus filhos. Eu já contei para vocês aquele caso que eu liguei e a criança atendeu. E a mãe tinha pedido para eu ligar porque ela queria um conselho. Aí eu liguei. Aí a criança, na inocência dela, falou assim para mim: pastor, a mamãe disse para eu dizer para o senhor que ela não está. Pastor, mamãe disse para eu dizer para o senhor que ela não está. E lá no fundo eu ouvi a voz dela: fala para o pastor que eu não estou. O que custava se eu liguei na hora que ela pediu? Ela dizia que não podia atender, que eu ligasse depois ou ela retornava. Para que mentir? Fala para o pastor que eu não estou. Eu ouvi a voz lá de longe. Aí a criança na inocência falou isso: pastor, mamãe disse para eu dizer que ela não está. Aí eu falei: tá bom. Aí pergunta se eu liguei de novo, se eu me interessei pela causa dela. Mas de jeito nenhum. Eu tenho vergonha na minha cara. Tem gente que usa aquele versículo que diz assim: ah, mas pastor, o pastor deixa as 99
e vai atrás da que se perdeu. Mas também tem um versículo que diz assim: a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. É fácil. Versículo só a favor, né? Há filhos que mentem na frente dos seus pais. Outro. Compram e não pagam. Falam mal dos outros. Acabou de assistir um culto, chega em casa na frente dos filhos, falando do irmão, falando da irmã. O filho olha para aquilo: meu Deus, papai e mamãe acabou de vir da igreja. Está falando mal, ouviu a palavra, orou. Isso acontece com o marido e a esposa também. Ele acabou de vir da igreja, está falando mal da igreja. Ela acabou de vir da igreja, está reclamando. Tu veio da igreja ou veio de uma guerra? Tu veio da igreja ou tu veio do velório? De onde foi que tu veio? Exemplo. Tratam mal seus cônjuges e, diante de tudo isso, ainda querem que suas famílias sejam estruturadas. Que legado você deixará depois para os seus filhos? A herança você deixa no mundo material. O legado você deixa no caráter. A herança se acaba, o legado permanece. E isso vem através do exemplo. Ei, seja um exemplo dentro da sua casa. E onde você estiver. Isso é geral. Mas assim, dentro da sua casa, que a gente está numa reunião de família, faça um exame. O que é que eu preciso melhorar para ser um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, dentro dessa casa? Posso falar? Posso falar? Que exemplo você dá para a tua família assistindo novela? O pescoço ficou duro ou está de boa? Que exemplo? Menino, não posso perder o capítulo de hoje. Que exemplo você dá? Que exemplo você dá para a sua família desperdiçando comida? Que exemplo você dá para a sua família falando palavrões, fofocando com o vizinho, com a vizinha da vida dos outros? Que exemplo você dá? Eita, pastor. Pois é. O pescoço fica duro, mas que o coração fique mole. Seja um exemplo. Ele falou para Timóteo: em tudo te dá por exemplo. É fácil? Não, porque nós não somos perfeitos. Mas se a gente se esforçar e a gente entender que aquilo que a gente faz é para a glória de Deus, a gente consegue. Amém? Seja um exemplo. Ainda que a princípio isso não surta efeito, mas lá na frente vai causar um impacto. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Só para relembrar: serviço, educação cristã, sabedoria, temor do Senhor, oração, palavra de Deus, exemplo de vida. Fique de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Você entendeu essa palavra de Deus? E hoje, irmãos, no final do culto, eu vou pedir para você não deixar eu esquecer. Eu vou entregar para todas as pessoas, para você levar para casa. E parabéns, hein? Espero que você pegue firme até o final do ano, porque senão tua casa vai ficar pela metade. Hoje a gente começa a parte das colunas. O alicerce já está pronto, amém, gente? Foram 2 semanas. Agora é as colunas, também 2 semanas. Próxima quarta, coluna também. Tá bom? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, diga assim comigo: Senhor meu